O que acontece quando ninguém parece compreender a sua dor? Há momentos em que até as pessoas mais próximas parece que não conseguem entender nossas lágrimas, nossas lutas e nossos conflitos. Hoje é sexta-feira, 10 de julho. Sejam todos muito bem-vindos a OnTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Como estão? Aqui tudo na paz, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos que estão sempre conosco, através das redes sociais e também através diretamente pela nossa plataforma de TV, acessando www.ontv24horas.com.br. Independentemente da forma como você esteja conectado à internet, nós estamos juntos. Você tem acesso através da sua TV Smart, das nossas redes sociais e baixando o aplicativo OnTV 24 horas. Ok, meus irmãos, esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Hoje são 14 versos que nós vamos refletir juntos, que está no livro de Hebreus, no capítulo 5, que apresenta uma verdade extraordinária. Uma verdade extraordinária. Existe alguém que conhece perfeitamente a sua dor e continua intercedendo por você diante do Pai. Esse alguém é Cristo, é o Messias, o sumo sacerdote perfeito. E a pergunta que fica para cada um de nós, né? Como que você tem enfrentado as suas batalhas, né? Você tem enfrentado as suas batalhas sozinho ou tem se aproximado daquele que intercede continuamente por você? Fica essa questão, meu irmão. Você não precisa carregar este fardo sozinho. Ao longo da carta de Hebreus, o autor demonstra, né, que Cristo é superior aos profetas, aos anjos e a Moisés. Isso nós vimos até hoje, né, dia 10 de julho, certo, meus queridos? Nós vimos que Cristo é superior. No capítulo 5, no quinto capítulo do livro de Hebreus, o foco muda um pouco, né, para uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, o sumo sacerdote. Para compreender a profundidade desse capítulo, é necessário recordar a função, não é mesmo, do sumo sacerdote na antiga aliança. Muito bem. Na lei de Moisés, isso nós vemos lá em Êxodo, e Levítico também, Êxodo capítulos 28, 29 e Levítico capítulo 16. O sumo sacerdote era escolhido dentre homens para representar o povo diante de Deus. Amém, meus queridos? A sua principal função era oferecer sacrifícios pelos pecados, interceder em favor da nação. Havia, né, esta estes quesitos a serem cumpridos no que se refere a sacrifícios, hoje não mais na nova aliança através do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, havia um problema fundamental, né? Qual era o problema, meus irmãos? Que problema era esse? O sumo sacerdote representava o povo, né? No que se refere à entrega de sacrifícios diante de Deus para a remissão dos pecados. Ocorre que o sacerdote também era um pecador, como todos nós. Por isso, inclusive precisava oferecer sacrifícios por si mesmo antes de oferecer pelo povo. E nós observamos, a partir de agora começaremos a entender a importância, né, o significado do nosso Senhor, porque Cristo rompe, né? A vinda do Messias, o Messias rompe com esse limite. Ele não assumiu, por exemplo, o sacerdócio real, nosso Senhor Jesus Cristo, seja por uma questão de ambição pessoal, seja por designação divina, tá? Mas sem pecado, ele se torna o mediador perfeito entre Deus e a humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós
observamos que no caso da antiga aliança, o sacerdote terreno, ele era escolhido entre homens comuns, né? E representava o povo diante de Deus. Compadecia-se dos ignorantes, daqueles que erravam, mas ele também era fraco e pecador. Mas nós observamos que o Messias rompe, né, com tudo isso, e nós observamos, né, o sacerdócio eterno do Messias, né, que difere muito na nova aliança do que nós víamos e temos conhecimento a partir das Escrituras, da questão do sacerdócio levítico, né? Do sacerdócio terreno da antiga aliança, durante a sua vida terrena, né? Oferecendo orações, súplicas, com forte clamor, lágrimas, evidenciando, né, uma realidade e de sofrimento do povo, inclusive dele. Então, veja que o sentido que nós precisamos compreender nesta passagem de hoje, no capítulo 5, hoje é 10 de julho, certo? E nós vamos ler isso juntos, né? Que Cristo experimenta plenamente na condição humana o custo da obediência ao Pai. A obediência foi provada em meio ao sofrimento e culminou na cruz, no madeiro. E nós vamos ver aqui esta questão interessante que nos traz deveras também uma exortação, né? Uma repreensão espiritual, uma exortação no que se refere à maturidade espiritual. Acompanhe conosco. Tá? Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Capítulo 5 do livro de Hebreus, rapidinho, 14 versos, e já voltamos a conversar acerca do tema. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Olha só. Ninguém toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse. Quem glorificou o nosso Senhor? Assim também Cristo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele a quem lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui é
Como nós sabemos, meus queridos, fala-se acerca da maturidade espiritual, sair do leitinho, da infantilidade, né? Vivemos em uma época em que muitos desejam benefícios da fé, mas evitam um caminho muito necessário, que é o do discipulado. E em Hebreus 5, nós observamos, né, ele ensina que a maturidade espiritual não acontece automaticamente com o passar do tempo. Não é algo automático, é um processo. Ah, aqui, neste caso, inclusive, evidencia um ensinamento fundamental, que é o sofrimento. Embora doloroso, pode ser um instrumento pelo qual Deus permite e fortalece a nossa fé e molda o caráter do cristão. Isso não significa, meus queridos, que todo sofrimento seja enviado diretamente por Deus, sabemos disso. Mas que Deus pode operar em meio às provações que o mundo assim nos permite viver para produzir perseverança e maturidade, conforme nós sabemos e vivemos tudo isso. Se hoje você enfrenta dificuldades, lembre-se, Cristo não observa a sua luta à distância. Cristo não observa a sua luta à distância. Ele conhece, meu irmão. Ele conhece o sofrimento humano porque ele experimentou. Ele continua vivo, intercedendo por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. E veja a importância aqui do verso 8 do capítulo 5 que estamos lendo hoje, que embora sendo filho do Deus vivo, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Talvez Deus não esteja apenas interessado em mudar as circunstâncias ao seu redor, talvez ele esteja formando em você um coração mais obediente, mais dependente, mais semelhante ao de Cristo. E a maior vitória da vida cristã não é viver sem lutas, mas é permanecer fiel ao Senhor durante elas. Ok, meus queridos? Nós agradecemos muito porque o Messias é o nosso perfeito e eterno sumo sacerdote. Obrigada, meu Deus, porque não temos um Salvador distante, mas um Senhor que conhece nossas dores, compreende nossas fraquezas e intercede continuamente por nós. Ensina-nos, Senhor, a crescer em maturidade espiritual, livra-nos de permanecer na superficialidade da fé. Dar-nos fome da tua palavra e desejo constante de conhecer mais profundamente a Cristo. Quando enfrentamos o sofrimento, ajuda-nos a permanecermos obedientes, confiando que tu continuas soberano e que nada escapa ao teu controle. Forma em nós, meu Deus, um caráter semelhante ao de Cristo, cheio de humildade, perseverança e fidelidade. Que possamos nos aproximar de ti, Senhor, todos os dias, com confiança, certos de que temos um Salvador vivo que nunca deixa de interceder pelo seu povo. E assim nós oramos em nome do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a rua. Oramos pela tua casa, pelo teu trabalho, pela tua vida, pela tua família, meu irmão, minha irmã, pelos teus projetos, pela tua saúde, pela tua prosperidade familiar e também financeira. Amém, meus irmãos? Você está na OnTV Brasil através do www.ontv24horas.com.br. Independentemente da forma como você esteja conectado à internet, nós estamos juntos através. Você pode baixar o aplicativo OnTV 24 horas, você pode acessar diretamente da sua TV Smart, ok? Pode também acessar diretamente da nossa plataforma do endereço que está na tela e acompanhar quando nós estamos online através das redes sociais. Graça e paz a todos e até a próxima.